O programa da Fátima é uma dessas coisas que, se eu quisesse, eu poderia vir aqui todo dia só para fazer um vídeo falando sobre algo que aconteceu ou que falaram. Inclusive, muito obrigado aí, Fátima, por esse programa maravilhoso. E quando eu acho que eu não vou ter pauta aqui para fazer vídeo, acontece alguma coisa aí e eu consigo pagar minhas contas. Obrigado, viu? Fica aí a ideia, inclusive, se alguém quiser criar um canal no YouTube, React Encontro com Fátima Bernardes. Todo dia você vai ter muito assunto. Dessa vez foi a Nayara Azevedo mandando ou tentando mandar um elogio e ela ficou impressionada porque a mulher era uma mulher preta e inteligente e que sabia falar muito bem. Já me dá uma vergonha só de lembrar, vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela aqui rapidinho, não vai custar nada para você. Rola um pouquinho a tela para baixo, se inscreve no canal, aproveita que um pouquinho mais em cima tem o botão do gostei, do lado do inscrever-se tem o sininho para você ativar e aí você vai ficar sabendo sempre, mandei o vídeo, você vai receber uma notificação, às vezes, que é o YouTube que decide quando vai mandar ou não, mas ativa por via das dúvidas. Aí presta atenção no vídeo que eu vou te mostrar, que é a Nayara Azevedo, impressionada porque ela conheceu uma mulher negra e inteligente. Eu tô usando essa frase porque foi essa frase que foi usada na internet para repercutir isso que aconteceu, tá? E assim que você terminar de ver o vídeo, deixa a tua opinião aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião antes de você me assistir. Depois, se você mudar de ideia, você comenta respondendo o seu comentário mesmo, dizendo sobre isso, mudei de ideia, não tinha pensado nisso que você falou, enfim. Mas eu preciso saber da sua opinião antes de você assistir a minha, ok? Obrigado, fez tudo isso. Agora sim, vamos pro assunto do vídeo. Não tem como eu fazer esse vídeo falando sobre a Nayara Azevedo se eu não mostrar o vídeo. Então assim, eu vou tentar dar um jeito de mostrar o vídeo sem mostrar ele, tá? Vai ficar tudo um pouco distorcido, mas é que se eu coloco o vídeo cru exatamente como aconteceu, o vídeo perde a monetização ou então o YouTube acaba até tirando esse vídeo do ar porque a Globo não gosta que usem as coisas dela, tá? Então desculpa o jeito que ficar aí, mas é o jeito que eu tenho pra passar. Se você quiser ver ele original, como foi mesmo, dá um Google rapidinho que você vai ver, tá? Mas dá uma olhada, escuta e a gente já volta pra falar disso. Não era preta. Depois eu fui perceber porque não era. Porque era um lugar de tanta elite que você não... Era branca mesmo a universidade. É que eu entro nela e vejo quanto ela escureceu e eu acho da maior importância. E pra ver o tanto que a pessoa que é preconceituosa é ignorante, porque eu tô admirada com a inteligência, com as palavras, com a sua inteligência. Falar uma mulher preta, como ela se diz, tão inteligente, tão culta e dando todos esses ensinamentos pra gente. Eu gostaria de te aplaudir. A gente só perde a oportunidade, né? Quando a gente não tem, quando a gente não se aproxima, a gente só perde a oportunidade de troca, né? Tenho muito a que aprender com Agora você também ajudou muita gente, porque você também na música, você também tá numa batalha, porque a música você tá... A cena é constrangedora, você consegue olhar na cara da mulher como ela tá sentindo que vai vir uma besteira e como ela vai sentindo essa besteira chegar. Parece que a senhora olha pra Nayara Azevedo e ela vê lá na esquina uma besteira dobrando e ela falando, pronto, tá vindo, vai chegar, chegou. Você consegue ver uma expressão ali de... não é nojo exatamente, mas é aquela expressão que a gente faz quando a gente tá repudiando alguma coisa. Não sou um especialista nisso, tem o canal lá do Metaforizando, não lembro exatamente o nome. Provavelmente ele vai fazer um vídeo sobre isso, mas me parece que a senhora tá com um pouquinho de nojo disso que ela tá falando. Mas o ponto que eu queria trazer para essa discussão é que a Nayara Azevedo começa reconhecendo o preconceito dela e das outras pessoas. Ela já começa dizendo, parece ser um pouco absurdo eu falar isso, mas eu acredito que já é bom quando a gente olha pro espelho ou chega pras pessoas e fala, olha como a gente é preconceituoso, quando a gente reconhece que esse preconceito existe no mundo e na gente. Porque se a gente fica dizendo assim, não, esse preconceito não existe, preconceito não tem, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, não tem como a gente tratar esse mal, não tem como a gente reconhecer ele quando ele acontecer. Então é uma coisa boa, mesmo que seja um absurdo, a Nayara Azevedo chegar e dizer, olha como a gente é preconceituoso. É bom quando a Nayara Azevedo se coloca numa sociedade preconceituosa. Então até esse ponto eu não vejo nada demais, eu vejo triste, porque é triste você ter que reconhecer que você vive numa sociedade preconceituosa e que você também, em um certo nível, é preconceituoso ou preconceituosa. Mas aí a gente entra nesse elogio que a Nayara Azevedo tentou fazer para essa mulher, que na minha opinião ela só se expressou mal e muito mal, diga-se de passagem, o que também não é uma coisa exclusiva da Nayara Azevedo, tá? Eu queria dizer para você, já falei, eu acho isso em outros vídeos, que
Existe uma classe de pessoas que ficam famosas e não sabem se expressar. Elas querem dizer alguma coisa, elas não conseguem utilizar as palavras certas e elas acabam, na maioria das vezes, falando besteira ou falando um absurdo muito grande. Eu poderia citar vários cantores e vários DJs famosos, mas eu não vou fazer isso porque o canal já tem 11 mil inscritos, então eu tenho que tomar uma responsabilidade maior. Mas se você olhar o cenário da música brasileira, não tô classificando uma música como boa ou ruim. Eu tô dizendo, se você olhar o cenário da música brasileira, você vai ver que muitos cantores chegam a muito sucesso e não sabem se expressar. A Nayara Azevedo é uma dessas poucas cantoras e cantores de sertanejo que até que sabe se expressar bem. E esse até que sabe se expressar bem, se você olhar esse vídeo, você consegue ver que não é lá grande coisa. Não é nenhum demérito, eu adoro a Nayara Azevedo, inclusive esse nome, eu acho maravilhoso esse nome, gosto muito das músicas dela, acho ela muito simpática, acompanho a vida pessoal dela, eu até vi um programa que mostra a vida dela, como é que ela surgiu, acho ela maravilhosa, só que eu preciso reconhecer que ela e mais um monte de cantor sertanejo e DJs famosos, é bom ressaltar isso, não sabem se expressar. Eles têm uma ideia, eles querem dizer alguma coisa, na hora de transformar essa ideia na cabeça deles em palavras, não rola. Muitos deles são maravilhosos de boca fechada. Nesse caso da Nayara Azevedo em específico, eu não acredito que ela estivesse impressionada por estar conhecendo uma negra inteligente. Eu acredito, posso estar muito errado, mas na minha interpretação, o que ela estava querendo dizer é que olha como a sociedade é preconceituosa. Pode ser que tenham algumas pessoas assistindo o programa, assistindo essa mulher e acabam tendo um pré-conceito nela de que por ser uma senhora idosa e se vestir com umas roupas mais coloridas, ela não tem conteúdo nenhum. E aí isso não é só configurado como um preconceito racial, um preconceito da cor da pele da pessoa. Eu acho que ela estava tentando englobar tudo. Esse preconceito que a gente faz de uma pessoa preta, aquele preconceito que a gente tem pela pessoa ser idosa, aquele preconceito que a gente tem pela roupa que a pessoa está usando, aquele preconceito que a gente tem pela cultura de algumas pessoas. Eu acredito que ela estava querendo dizer isso. E esse preconceito de tudo isso faria com que algumas pessoas estivessem assistindo aquilo ali e olhassem para aquela senhora e pensassem: o que essa senhora vestida desse jeito tá fazendo na Fátima? O que ela vai falar? Nessa tentativa, que eu acredito que era uma tentativa muito honesta, que era de mostrar para a pessoa que tá assistindo um preconceito que talvez ela não tivesse percebido. Porque quando você dá uma atenção maior para isso, discretamente, de um jeito bem leve, de um jeito bem como se não estivesse dizendo nada, como foi a tentativa dela, muitas vezes você consegue mudar a opinião das pessoas muito mais fácil. Ela ia dar só uma passada por esse assunto e ia dizer: olha como a gente é preconceituoso, às vezes a gente olha pra uma pessoa, não dá nada por ela e olha a aula que essa pessoa tá nos dando. Como não dá pra gente ficar julgando as pessoas antes de conhecer? Porque aí a pessoa que tá assistindo vai ver isso e vai pensar: putz, pior que eu fiz isso mesmo e olha só como eu fiquei errado, então acho melhor eu parar de fazer isso. De verdade, eu acredito que foi uma tentativa muito honesta da Nayara Azevedo de tentar mudar a opinião de algumas pessoas que pudessem ter algum tipo de preconceito. Mas aí a gente barra naquilo que eu comecei falando. A ideia do que ela queria falar, transformar em palavras e falar aquilo ali, embaralha tudo e fica uma confusão. Porque ela já começou errado. E aí quando você já começou errado, às vezes é melhor você parar de falar na hora, sabe? Começou errado, esquece, gente. Não, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu já me perdi nas palavras, então deixa, vai, segue aí, Fátima, vai daí. Não adianta tentar costurar, não adianta tentar voltar e reformular a frase, não. Para e diz: esqueça, eu errei aqui, eu tava pensando uma coisa, ia falar, não consegui falar. Mas de novo, mesmo aquilo ali parecendo e sendo preconceituoso, sendo racista, porque a formulação da frase dela foi racista, a forma que ela fez a composição da frase foi racista, mas eu acredito que a intenção dela não era ser racista. Tanto que, como eu já disse, ela mesma se colocou como uma pessoa que tem preconceitos numa sociedade preconceituosa. Ela não começou, por exemplo, naquelas frases que a gente diz assim: ah, como o brasileiro é não sei o quê. Porque aí a pessoa fala, olha como brasileiro e se retira, como se ela não fosse brasileira. Em vez de dizer, não, olha como nós brasileiros somos tal coisa. E é justamente por ela ter se colocado nessa sociedade preconceituosa, nessa sociedade racista, eu acredito que a intenção dela era boa. Mas é óbvio que a frase que ela falou, a forma em que ela foi composta é vergonhosa. Você tira o começo da frase só,
quase que não tem como salvar a Nayara dessa situação toda constrangedora. E pode ser que essa formulação que aconteceu entre o que ela pensou e o que ela disse foi feita desse jeito justamente por viver nessa sociedade preconceituosa. A forma que essa frase saiu, a forma final que essa frase tomou, pode ser uma consequência dessa sociedade preconceituosa, como ela mesma disse. E acredite, isso aqui não é um vídeo para passar um pano pra Nayara Azevedo só porque eu acho ela simpática ou porque eu acompanho ela na vida pessoal. O Eduardo Costa, por exemplo, é um também que eu escuto as músicas, acompanho na vida pessoal, mas fiz uns 2 ou 3 vídeos aqui detonando ele porque o que ele falou realmente foi uma bosta e ele mesmo reconheceu e veio aqui e pediu desculpas. Não aqui no meu canal, né? Até porque ele tá cagando pra mim, mas enfim. O que eu acredito mesmo é que aconteceu essa dificuldade de se expressar, que não é uma exclusividade da Nayara Azevedo, mas é uma exclusividade de certas categorias. Os cantores, alguns DJs, existem também certos youtubers que passam por isso, mas são muito menos. Não sei se é porque a gente fica aqui muito tempo se comunicando e falando e gravando, então não sei, mas existem também alguns que eu assisto e que eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que essa pessoa falou isso? É um número muito pequeno, mas é um número relevante. Normalmente são aqueles que pegam e fazem um viral e aí acaba explodindo no YouTube e volta e meia acaba falando uma besteira. Não sei se foi isso exatamente que aconteceu com a Nayara Azevedo, por isso que eu quero saber a sua opinião. Mas também a gente não precisa ficar linchando e apedrejando ela na internet, porque as pessoas deslizam. Às vezes as pessoas erram e às vezes as pessoas se expressam mal. Se foi isso que aconteceu, se foi só se expressar mal, a gente tem que repercutir isso para que ela busque um especialista e ela dá um jeito de aprender a se expressar melhor. E é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que eu acho que tem que acontecer, porque é muito, mas muito cantor que fala muita besteira. E não é nem porque eu não concordo com aquilo que ele falou. Às vezes a pessoa fala algo que eu concordo, mas é de uma forma tão... Eu não tenho palavras pra descrever a forma que sai, mas é uma forma que a pessoa abre a boca e eu sinto vergonha. É só você olhar essas entrevistas, por exemplo, do Multishow. Dá uma olhada nesses festivais e as entrevistas de cantores e DJs entre um show e outro ou depois do show. Você vai entender do que eu tô falando. Mas eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Tchau!